boa noite. Vamos para mais uma gravação de uma aula síncrona de Cálculo 4. Hoje a gente vai estar trabalhando o roteiro 7, que é integrais de superfície de campos vetoriais. Vamos lá para o material. Aqui, muito bem. Então a gente vem para cá e começa o roteiro. Para começar a falar desse assunto, a gente precisa estabelecer o que vem a ser uma superfície orientada. A gente só vai poder fazer as integrais de superfície em superfícies orientadas, né? Então, de campos, né? Para definir uma integral, a gente vai ter a seguinte situação. Uma superfície ela é dita orientável, né, se é possível definir um vetor normal n em cada ponto da superfície, né, de forma que esse n varie continuamente sobre S. Né? Se você conseguir fazer isso, então essa é chamada superfície orientada. E nesse caso, esse vetor normal, né, versor normal na verdade, vai conferir uma orientação a S. Né? Uma maneira de definir direita, esquerda, né, em cima da superfície. Né? E quando você faz isso, você tem uma superfície com dois lados. Né? Um lado que é o lado apontado para n e o outro lado que é o lado apontado por menos n. Tá? É interessante notar que quando você não consegue estabelecer o lado da superfície, significa que ela é não orientável. Tá? Então aqui está um exemplo, aqui é uma superfíciezinha, né? um plano deformado, uma orientação é dada por n, quer dizer, eu fixo n como o que a gente tem em cima, né? Aqui, ó, n, né? A parte de cima da superfície, né? E o menos n é a parte de baixo da superfície, que a gente podia convencionar dessa forma. E superfícies não orientáveis, elas têm apenas um lado. A superfície não orientável mais tradicional é a faixa de Möbius, tá? Que você pega uma tira retangular e em vez de colar como se fosse um cilindro, você dá uma torcidinha e cola, né? E aí fica uma superfície com essa cara aqui, ó, né? Faixa de Möbius. Ela tem o defeito, né, de não ser orientável, não dá para definir parte de cima, parte de baixo, tá? Então toda a teoria que a gente vai desenvolver não serve para faixa de Möbius, tá? Ok. A gente vai considerar também o plano tangente a uma superfície, que é um instrumento importante, né? Dado uma superfície S, né, que tem como parametrização uma função R de UV, né, que é um x de UV, y de UV, z de UV, esse UV num domínio, a gente vai considerar um ponto P, né, que é R de U0, V0, em S. Né? E a gente vai fazer a seguinte jogada, a gente vai considerar duas curvas em cima dessa superfície passando por P. Uma curva é quando eu fixo V igual a um V0, né? Então minha curva é um R de U V0, né? Uma função de uma única variável, porque a segunda está presa. Né? E aí isso vai definir uma curva C1 sobre S, né? Que somente varia em U. Né? E aí o vetor tangente a C1 em P0 é então dado por R, né, U de U0 V0, ou seja, é a derivada com relação a U daquele R de U V0. Mas a derivada com relação a U em U0, né, daquele R de U V0, nada mais é do que a derivada parcial com relação a U. Né? E do mesmo jeito a gente obtém uma curva C2, tá, quando a gente fixa o parâmetro U e deixa o V solto. E aí a derivada dessa curva aqui, o vetor tangente dela vai ser obtido quando você deriva com relação a U essa expressão aqui, obtendo então o R com relação a V, que o U está fixado, constante, vai ficar com RV. Né? Então esses dois vetores, o RU de U0P0 e o RV de U0P0, eles são tangentes a S em P0. E eles definem um plano tangente. Né? Com essas duas direções eu tenho um plano tangente. A figura é essa aqui. Ó. Então aqui eu tenho C1, ó, R de U V0, essa curva laranja. Né? E aí tem esse vetor tangente RU. E essa curva, outra curva laranja C2 é o R de U0V. Né? E aí eu tenho aqui a outra direção no plano tangente. Né?
E eu posso tomar um terceiro vetor n, que é o produto vetorial de RU por RV, que também caracteriza o meu plano, né? O meu plano, que eu vou chamar de plano tangente, ele é caracterizado por sendo o plano que passa pelo ponto P0 e tem como vetores diretores o RU e o RV, né? Ou então o plano que passa pelo ponto P0 e é normal à direção n. Tá? Então está aqui, esse vetor n RU vetorial RV é normal ao plano tangente em cada ponto. Ou seja, é um vetor normal à superfície, né? E esse por si só define uma orientação a mesma, né? Sempre que eu posso estabelecer um vetor normal, eu estou definindo uma orientação em cima da superfície, tá? Então, ele é do plano tangente, né? Então, ele é o vetor normal ao plano tangente, que por definição, então, é o plano normal à superfície. É o vetor normal à superfície, tá? E aí a gente define uma orientação para ela. Ah, só um instantinho, eu vou dar uma parada aqui, vou desligar a câmera rapidamente. Deixa eu dar um pause aqui na gravação e eu já volto. Só vou precisar interromper só um pouquinho. Até daqui a pouco. Voltando então, estamos de volta. Vamos lá então. Aqui. Pá. Então a gente tem esse vetor aqui n, né? Que é o RU vetorial RV. É normal ao plano tangente em cada ponto, ou seja, é um vetor normal à superfície e vai definir uma orientação para a mesma, né? E vamos observar que o vetor menos n, que por propriedades de produto vetorial basta eu trocar a ordem, né, desse produto aqui, RV vetorial RU, também é normal e vai definir a direção oposta. Então eu estou supondo uma superfície orientável para começo de conversa, tá? Então numa superfície orientável eu tenho o n, que é dado por RU vetorial RV, e tenho menos n, que é dado pela multiplicação contrária, né? Ou basta que você troque o sinal aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse, vamos voltar aqui, nesse exemplo aqui do Stewart. Então vamos lá. Aqui, vou abrir aqui o Stewart. Abriu. Ok. 9. É aqui mesmo. Equação 6. Espera aí. Ah, tá certo. Acho que é aqui mesmo. Equação. Aqui, equação 6. Né? Se S for uma superfície orientada suave, dada na forma parametrizada pela equação vetorial R de UV, então ela está automaticamente associada à orientação do vetor normal unitário, essa aqui, ó. Tá? Então esse vetor normal unitário aqui define uma orientação para uma superfície R de UV, né? Suave, né? Essa é uma superfície orientada suave. Então se ela for orientada suave, uma orientação natural para ela é essa aqui, ó. Pega RU vetorial RV e divide pela norma dele, para ficar unitário, tá? Ok. A orientação oposta é dada por menos n. Então vamos seguir esse exemplo aqui, que é a esfera, né? A esfera a gente parametrizou ela por coordenadas esféricas, como sendo r de φ θ, a seno φ cosseno θ na direção i, a seno φ seno θ na direção j e a cosseno φ na direção k. Essa é a parametrização para a esfera de raio A, centrada na origem, né? E aí a gente vai fazer a conta de Rφ vetorial Rθ, vai ficar com isso aqui, tá vendo? A quadrado seno quadrado de φ, cosseno θ, A quadrado seno quadrado de φ seno θ, e A quadrado seno φ cosseno φ, aqui, né? E aí quando você tira a norma disso, né, fazendo esse produto vetorial, você tem isso. Quando você tira a norma disso, você fica com esse fator aqui, tá? A quadrado seno φ, né? Então a orientação induzida por essa parametrização é essa aqui, ó, Rφ vetor Rθ em norma, né, dividido pela norma, o versor, né? E a gente fica com isso aqui, que é 1 sobre A R de φθ. Então o que é isso aqui? Tá vendo aqui, ó? Opa, deixa eu tirar aqui. Isso aqui é 1 sobre A R de φθ.
Tá? O que acontece aqui? Ó, né? Esse vetor n, o que ele é? O n é um múltiplo positivo, porque é 1 sobre o raio, do vetor rφ θ, que é o vetor posição. Tá? Ou seja, né, um múltiplo positivo, não é nem maior que zero, é maior que zero. É um múltiplo positivo do vetor posição, ou seja, né, aponta para fora da esfera. Tá? Por quê? Porque que acontece? Né? Você tem uma esfera aqui, né? Olha, me doe, eu vou precisar da ajuda universitária aqui para fazer essa esfera. Você tem uma esfera aqui, ó. Então o vetor posição num determinado ponto, né, é esse aqui, ó. O vetor posição aqui, ó, né? Aponta para o ponto. Ora, se o n é um múltiplo desse vetor, então esse n ele está aqui, ó. É um múltiplo do vetor posição. Ou seja, a gente está nessa situação aqui, ó, né, do vetor apontando para fora. Por quê? Porque o n é um múltiplo, tá vendo aqui, ó? É um múltiplo do vetor posição. Se eu trocar, né, em vez de fazer rφ vetor rθ, fazer rθ vetor rφ, eu vou ter esta situação aqui, que é o vetor apontando para dentro. Tá? Então, essa é a orientação positiva. Ah, mas por que positiva? Porque, por convenção, a gente determina que quando a superfície é fechada, né, quando a superfície é fechada, a orientação positiva é aquela que é para fora da superfície. Tá? E quando a orientação, quando o normal aponta para dentro, a gente diz que é a orientação negativa. Tá? Aqui, ó, importante, né, que não tem problema, né, você fazer num sentido ou no outro, desde que você saiba identificar que um é o oposto do outro. Tá? Então, vamos lá. Vamos voltar para o nosso roteiro. Ok, estamos aqui, então a gente chegou nessa parte. Né? E aí acabei de falar isso, né? Para uma superfície fechada, né? Uma superfície cuja a fronteira é uma região sólida aí, né? A convenção que a orientação positiva é aquela que o normal aponta para fora de E, né? E os vetores normais que apontam para dentro correspondem à orientação negativa. Tá? Vamos lá no exemplo 9 do Stewart, página 988. Exemplo 9, 988. Exemplo 9, 988. 988, exemplo 9. Está aqui, ó. Determine o plano tangente à superfície com equações paramétricas x igual ao quadrado, y igual a v quadrado e z igual a 1 mais 2v, nesse ponto 1, 1, 3. Né? Então, para determinar o plano tangente, a gente sabe que o plano tangente tem como vetores diretores o RU e o RV. Tá? Ou, né, em outras palavras também, que é o vetor que é normal, né, ao RU vetor RV, né, RU vetorial RV, e passa pelo ponto 1, 1, 3. Então, para isso, a gente vai fazer essas contas, então. Vou voltar para o azul aqui e beleza. Então, RU é derivada de x com relação a U, mais derivada de y com relação a U, na direção, um na direção I, outro na direção J e o último na direção K. Então, vai ficar como? Del x, del U é 2U, del y, del U é 0, e del z, del U é 1. Então, fica 2U, 0 na direção J e 1 na direção K. RV fica 0 na direção X, né? Fica 2 vezes V na direção J e 2 na direção K. Então ficou 2VJ mais 2K. Né? E aí, calculando o produto vetorial, né, a gente tem aqui RU vetor RV e JK 2U 01 0 2V 2 vai ficar 0, 4UV na direção K,
0, menos 2v na direção i e menos 4u na direção j. Tá aqui, ó, isso mesmo. Né? Só que eu quero normal aonde, né? Eu quero normal, né, no ponto 113. Qual é o parâmetro do ponto 113? Né? 113 é quando u ao quadrado é igual a 1, tá? E o v ao quadrado é igual a 1. Tá? E o z, que é o u mais 2v, é 3. Então, para obter essa solução aqui, porque ó, u quadrado é igual a 1 é mais ou menos 1. Tá? E aqui também, mais ou menos 1. Para obter u ao quadrado é igual a 1. Ixi, pernilongo aqui vai me picar. Agora, para obter isso aqui igual a 3, eu preciso ter o u e o v igual a 1. Que se alguém tiver sinal negativo, né? Então aqui, o parâmetro aqui, ó, o 1, 1, 3, ele é o r de 1, 1. Né? Então eu vou calcular esse vetor aqui, né, normal ao plano tangente, no 1, 1. Então RU vetorial RV calculado em 1, 1, fica aqui vetor, né? Vai ficar o menos 2, o menos 4 e 4, tá? Né? E aí, como é que a gente vai? Deixa eu dar uma olhada ver se está saindo. Deixa eu ver se está saindo aqui no... deixa eu aumentar mais um aqui. Não, eu acho que não posso aumentar mais um não, mas está saindo na gravação aqui, deixa eu ver. Está saindo na gravação, deixa eu abaixar um pouquinho. Tá porque eu tô com uma versão um pouquinho menor, tá? Um pouquinho menor que o esquadro aqui. Mas tá bom. Eu vou aumentar um pouquinho, vou tomar um certo cuidado para não mais escrever para fora, né? Tá, então como é que eu faço então? Né? Como é que eu acho a equação? Né? É o que ele quer, a equação do plano tangente? Determine o plano tangente com equações paramétricas, a superfície com equações paramétricas. Eu vou... Opa! Nossa, eu tô com muitos pernilongos aqui. Deixa eu ver se a janela está aberta. Não, está fechada. Não tem problema não. Vamos embora então. Então eu tenho o vetor normal à superfície, né? Vou lembrar só que para achar um vetor não, perdão, a equação de um plano, a gente tem essa formulinha aqui, ó. AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. E qual que é esse cara aqui, ó? O A, B e C, né, são as coordenadas de um vetor normal. Qualquer vetor normal. E eu vou achar o D substituindo um ponto do plano. Tá? Então o ABC vem de um vetor normal. Então eu vou ter o que? Vou ter menos 2x menos 4y mais 4z mais d igual a zero. Como é que eu acho esse d? Eu acho esse d substituindo aqui por um ponto. Qual é o ponto que eu tenho? É 1, 1, 3. Então fica menos 2, 1, menos 4, 1, mais 4 vezes 3 mais d igual a zero. Deixa eu ver se está aparecendo isso lá na gravação. Tá. Então volta para cá. Sobe um pouquinho. Ih, peraí, acho que deu uma travada aqui. Ih, travou meu programa aqui. Vamos resolver isso aqui, peraí. Consegui salvar. Deixa eu ver se vai. Acho que voltou. Destravou. Ok, então estou aqui. Beleza. Então ficou como? Aqui ficou menos 6, né? Aqui ficou menos 6, mais 12, mais d igual a zero. Então ficou aqui, né, d igual a menos 6. Aí a equação que a gente tem é essa aqui, ó. Tá. Ele fez um pouquinho diferente, mas não tem problema não. Como é que ficou a equação? A equação ficou menos 2x menos 4y mais 4z menos 6 igual a zero. O que eu posso fazer aqui é dar uma simplificada por 2, né? E aí a minha equação vai ficar como? Né?
Eu acho que eu vou simplificar por -2, talvez fique mais interessante. Então eu vou dividir tudo por -2, né? Então eu vou ficar aqui com aqui vou ficar com x mais 2y menos 2z mais 3 igual a zero. Essa é a minha equação, é uma possível equação para o plano tangente à superfície no ponto 1, 1, 3. Aqui, ó. X mais 2y menos 2z mais 3 igual a zero. Bateu. Eu fiz um pouquinho diferente do dele, mas é a mesma coisa. Tá? Perfeito. Gravou. Vamos voltar para o outro arquivo da aula. Deixa eu dar um check, ver se tem alguma reclamação. Ixi, ó, o pernilongo aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Tá, só um aviso que a internet está oscilando. Ok, vamos voltar lá. Ok, aqui, estamos aqui. Fizemos já esse exemplo aqui. Foi-se. Vamos ver a definição que segue esse exemplo, né? Definição 1. Vou considerar essa uma superfície orientada por esse vetor aqui, ó. RU vetor RV. Então essa é uma superfície orientada, parametrizada também, né? E vamos considerar o versor normal, n sobre módulo de n. Então, além disso, além de ser uma superfície orientada, eu quero uma superfície suave, tá? Uma superfície que tenha vetor normal não nulo, tá? E a gente vai definir o quê? Vai definir a integral de superfície de um campo vetorial v de x, y, z sobre S como a integral de superfície dessa função escalar aqui. Campo escalar o normal unitário. Tá? A gente viu no roteiro passado como que faz integral de superfície de função escalar. Tá? Isso aqui é uma função escalar. Então, a gente vai definir a integral de superfície do campo ds como sendo a integral de superfície desta função escalar aqui. Tá? Que é o campo produto escalar pelo seu versor normal. Tá? Então está tudo certo, porque eu vou só fazer aqui um quadradinho, dar um destaque, né? Aqui, ó, para essa fórmula, né? E lembrar também, né, que aqui é um produto por escalar. Tem uma outra notação de produto por escalar que é essa aqui, tá? Então eu vou botar ao lado aqui, ó. Não raras vezes você pode acabar encontrando por aí a integral dupla em S de f n, norma de n, ds. Tá? Para enaltecer que isso aqui é um produto por escalar. Tá? Então, vamos embora. Algumas observações que a gente faz, né? A primeira é que é o seguinte, na hora que a gente desenvolve o procedimento para calcular a integral de superfície de uma função escalar, como é que é, né? Então aqui eu tenho a função escalar, vou botar para o meu azul aqui, eu tenho aqui a função escalar, essa aqui, f, né? Isso aqui é uma função escalar, ds. O que vai acontecer? Quem que é esse ds? A gente já viu que esse ds é o RU vetorial RV dA. Tá? dA é o elemento de área lá do domínio. Né? Esse U e V aqui, eles estão no domínio D. Né? Então o que acontece? Então aqui você tem o F escalar N sobre norma de N, que é o F escalar RU vetorial RV pela norma de RU vetorial RV. E esse ds vai ser trocado por norma de RU RV dA. Tá? E o UV indo, né? Isso aqui vai virar uma integral lá do cálculo 3. Né? Não, perdão, do cálculo 2. 2 é integração. Perdão, cálculo 3 mesmo, porque é uma integral dupla. Né? Só que o que está acontecendo aqui? Quando você parte para calcular, né, a integral de superfície, numericamente vai acontecer um cancelamento. Ó. Esse cara aqui vai cancelar com esse. Tá? Então, fica resumindo né, a integral em d de f escalar RU RV dA. Vai ser o que você vai fazer. Tá? E aqui é um produto por escalar, hein? Lembra disso.
tá? Eu vou até escrever aqui, ó, escalar. Então você não vai precisar calcular a norma para fins de cálculo, né? Produto escalar. Você não precisa calcular a norma. Na hora que você vai calcular, você não precisa calcular a norma, tá? Numericamente você é dispensado disso, tá? Ok. Então ele não aparece efetivamente, né? Ou seja, o seu cálculo fica reduzido a isso aqui, ó. A definição de f integral do campo ds nada mais é do que f escalar n dA. Tá? E aí que você calcula dessa forma, calcula o campo calculado em R de UV, produto superescalar RU vetorial RV dA. Tá? Do S vai para D. Observação 2. Né? Apesar do resultado da integral de superfície de um campo vetorial sobre uma superfície ser um número, né? Esse cálculo depende fortemente do N, né? E portanto depende da sua escolha, né? Que também está atrelada à parametrização de S, que não é única, né? Portanto, né, o resultado dessa integral ele precisa de uma interpretação vetorial, né? De uma interpretação vetorial. O que está acontecendo? Se eu mudo N, né, eu mudo a integral, né? Que eu tenho uma escolha, eu posso escolher o N para ou N ou menos N. O que acontece quando eu escolho N ou menos N? Né? Vai mudar muito o número? Que tipo de mudança vai ter? Né? O que essa escolha, né, acarreta? Né? Então vamos lá, vamos ver a aplicação física para integrar de superfície. Né? É o cálculo do fluxo. Né? Então vamos pensar numa superfície orientada por N. Né? A gente vai considerar um fluido, um líquido ou um gás, né, com uma certa densidade ρ, de x, y, z. Né? E um campo de velocidades, quer dizer, em cada ponto x, y, z tem uma velocidade x, y, z. E está fluindo através desse S. Né? Então eu tenho uma superfície que pode ser imaginada como uma tela, né, onde esse líquido ou esse gás está vazando por essa tela. E essa tela tem um formato, o formato da superfície S. Né? Então você pode considerar a taxa de vazão por unidade de área desse campo de velocidades. Que vai ser o quê? Vai ser a taxa de vazão é a densidade vezes a velocidade. Né? Então o fluxo, né, que está passando por essa tela deformada na superfície S, ele é numericamente igual a essa integral de superfície. Né? Como que esse gás, né, ou esse líquido passa através dessa tela num certo formato, passa através dessa superfície. Né? Aí o cálculo envolve N. Né? E esse N decide se você está vendo, por exemplo, se você está vendo a tela com uma certa orientação, né, ou outra. Né? Digamos que a tela seja assim, né, disposta na horizontal e esse teu gás está ou subindo ou descendo. Então a tela está na horizontal. Eu posso escolher o normal para cima, né, ou o normal para baixo nessa tela. Né? E o que vai acontecer? Se o meu gás estiver subindo, né, nessa tela, ele está indo na direção desse normal. Então, quando eu calculo com o fluxo com N para cima, a tendência é dar um número positivo. Né? Só que se minha velocidade está descendo e minha orientação está para cima, a tendência... Matei um pernilongo. O sinal desse fluxo tem que ser negativo. Ou seja, esse fluxo está indo no sentido contrário à minha orientação. Ele está descendo. Tá? Então, a orientação decide o sinal do fluxo. Né? E esse sinal é o quê? O fluxo, essas velocidades, né? Elas estão atravessando na direção do vetor normal ou contra o vetor normal. Tá? Então, quando eu decido quem é o vetor normal, eu estou decidindo o sentido para esse fluxo atravessar. Ou não atravessar também, né? Que esse fluxo pode dar zero, então ele não atravessa. Né? Ou melhor, né?
O gás pode estar fazendo de uma forma, né, que o tanto que ele atravessa para um lado, ele atravessa para o outro. Então, na verdade, o fluxo, né, você não está perdendo nada, porque o que você perde de gás, você ganha de volta. Tá? Então, aqui é o que está falando aqui. Ó, o cálculo da integral acima envolve n, e, portanto, depende da sua escolha. Isso significa que o valor numérico encontrado for positivo, o fluxo vai dar na mesma direção de n. Caso contrário, ele decorre no sentido oposto. Então, quando eu fixo uma ideia de, né, meu vetor normal é para cima, né, e a integral do fluxo dá positiva, ou seja, o líquido ou o gás está vazando na direção do n. Se dá negativo, então o líquido ou o gás está vazando na direção oposta. Tá? Então é isso que está acontecendo. Vamos dar uma olhada no exemplo 5, Stewart 2, página 1000. Exemplo 5, Stewart 2, página 1000. Exemplo 5, Stewart 2, página 1000. Aqui, ok. Vamos lá então. Vou fazer um pontinho aqui, bolinha. Calcule a integral do campo f ds, onde o campo f é y, x, z e s é o limite da região sólida delimitada pelo paraboloide e pelo plano. Olha aqui, ó. Importante a gente dar uma olhada para a região, né? Então tem uma região sólida, tá? Que é dada por duas superfícies, tá? Uma é a parte de cima, aqui, ó, que é o paraboloide, né? A porção do paraboloide que está na parte positiva, está aqui, tá? Essa superfície ele chamou de S1. E tem a superfície S2, que é esse disco, tá? Que é o fundo desse paraboloide. Tá? Então aqui eu vou ter que calcular duas integrais de superfície, tá ok? Uma com relação a S1 e outra com relação a S2. Né? Pelas setinhas que ele está escolhendo aqui, né? Aqui, ó, ele está tomando a orientação para fora, tá? A orientação positiva. Né? Então eu tenho que tomar um cuidado, porque eu tenho que orientar a calota para fora, tá? E o fundo para baixo. Tá? Muito cuidado para não orientar a calota para fora e o fundo para cima. Vai dar um problemão. Tá? Não vai dar o valor correto. Tá? Então vou apagar esses rabisqueiros aqui. Tá? E vamos acompanhar as contas do nosso amigo James Stewart. Né? Então aqui está o paraboloide e o plano z igual a zero. Né? Então eu já falei que a gente vai ter que dividir essa superfície em dois pedaços. A parte de cima S1 e o fundo S2. Tá? E aí ele vai, pelas setinhas, já vi que estava considerando a orientação positiva. Tá? Aí alguém poderia até perguntar, professor, mas eu vou ter que sempre considerar orientação positiva ou negativa? Olha, melhor você definir qual é a sua orientação. Por quê? Vai dar muita confusão, tá? Se você não tiver atenção plena, né? E não inverter o sinal, aí vai dar ruim, tá? Então a ideia realmente é tomar esse cuidado. Considera a orientação ou para fora ou para dentro, tá? Ficar misturando, você vai ter que ter muita atenção. Não é que não dá para fazer, não dá para fazer, mas tem que ter muita atenção, né? No final trocar o sinal porque você trocou orientação. Então vamos lá. Ok. Então, ó, a S1 é orientada para cima, e a gente pode usar a equação 10 com D sendo a projeção de S1 sobre o plano XY. Ou seja, a gente vai usar essa equação 10, na verdade, a gente vai equacionar S1 como sendo o gráfico de uma superfície. Acho que eu posso escrever aqui em cima. Ó. Eu vou ver o S1, né, como sendo... eu acho que ele vai fazer com x mesmo, né? Então vai ser x, y, e aí o z é 1 menos x quadrado menos y quadrado, né? O xy vai estar em D, né? D vai ser o disco de raio 1, né?
D vai ter então x quadrado mais y quadrado menor ou igual que 1. Tá? Esse é S1. Quem que é o S2? Já vou botar o S2 aqui embaixo. O S2 vai ser equacionado por xy0, tá? Xy está também no x quadrado mais y quadrado menor ou igual que 1. Tá? E aqui de cara eu já sei qual é o normal, não preciso nem fazer a conta. Né? Como ele está fixado no plano xy, ele tem dois normais. Ou é o k, né? Ou é o menos k. Eu vou usar o menos k quando for hora de calcular esse aqui de baixo. Tá? Então, bora para esse aqui que eu tenho que calcular o normal dele? Bora. Então, vamos lá. Eu tenho o que aqui? Ele vai usar aquela fórmula que tem para calcular o normal. Né? O que ele está fazendo aqui? PQR sobre S1. Vixe, ele está fazendo de um jeito que eu... ele tem uma fórmula para isso. Eu não preciso dessa fórmula. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... tá. Eu vi. É o campo, pô. PQR é o campo. Né? O campo tem a primeira coordenada Y, segunda coordenada X, terceira coordenada Z. Né? E aí ele precisa do quê? Ele vai fazer... Ele fez direto aqui uma jogada. Não vou fazer direto não. Eu vou achar aqui o que a gente precisa achar. Vou fazer essa conta onde? Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que eu consigo fazer essa conta aqui nessa parte aqui. Deixa eu ver. Vou fazer essa conta aqui, ó. Eu acho que eu consigo fazer ela aqui. Eu preciso calcular o que? O vetor normal, tá? O vetor normal vai ser o que? Eu vou pegar o Rx, por exemplo, né? Cadê aqui? Ih, travou de novo minha coisa. Deixa eu voltar aqui, peraí. Travou meu programa aqui, ó. Não escreve, não faz nada. Deixa eu mudar um pouco. Ih, deu uma travada. Eu vou ter que abrir ele de novo, é isso? É isso mesmo, ó. Travou. Travou. Tá. Eu vou ter que fechar. Não, preciso fechar não, já destravou. Perfeito, destravou. Vou fazer aqui nesse cantinho aqui, ó. Então o RU fica como? Fica 1, 0, menos 2x. Então fica 1, 0, menos 2x. Tá? O RV fica 0, 1, menos 2y. Tá? Vamos fazer o produto vetorial. IJK 1, 0, menos 2x, 0, 1, menos 2y. É esse determinante aqui. Então fica como? Fica 0, né? 0k. Então aqui vai ficar k, 0, k, 0. Aí fica menos 0. Aí menos mais então 2x na direção i. 2x na direção i. E esse menos aqui mais 2y na direção j. Tá? Então o RU vetorial RV fica sendo o 2x, 2y e 1. Tá? Então, só para verificar uma coisa, ó. Repara que essa última coordenada aqui é 1. Né? Ou seja, esse vetor aqui aponta para cima. Se fosse menos 1, ele apontava para baixo. Né? A coordenada z, né, tá em cima. Né? Então, isso aqui o que é um ponto? Né? É um ponto que é duas vezes a posição aqui embaixo aqui, ó,
duas vezes aqui que você tem aqui embaixo e uma vez para cima. Então é um vetor que aponta para cima, tá? Então tá ok, tá para, né? Verifiquei isso, é para cima. Então a orientação está condizente. Agora vamos fazer a integral. A integral aqui, ó. A integral, então, só voltar um pouquinho. A integral vai ficar integral, né? Em S1 f ds vai ser integral em D, tá? Naquela região circular de raio 1 de f escalar o normal. Então vai ser o campo, né? Y vezes o 2x, então fica 2xy, 2xy, tá? O x vezes esse aqui, mais 2xy, mais uma vezes o z, que é 1 menos x quadrado menos y quadrado, dA. Aí ficou o quê? Ficou igual a integral em D de 1 mais 4xy menos x quadrado menos y quadrado, tudo isso dA. Né? Aqui o interessante é você, ó, bateu com ele aqui, ó. Então eu cheguei aqui, ó. Eu comecei aqui, nesse do S1, e bati com ele aqui, ó. O interessante aqui, como é uma figura, uma figura que é um disco, o interessante aqui é passar para polares, né? Então o que vai acontecer aqui? O x é r cosseno, o y é r seno, e menos x quadrado menos y quadrado vai ficar menos r quadrado, tá? E o dA vai ser trocado por r dr dθ, tá? Então eu vou seguir o Stewart agora, deduzir. Ele usa as fórmulas que ele tem aqui, que ele deduz antes desse exercício, mas eu já consegui passar desse aqui para esse aqui com o que a gente tem no roteiro. Então ficou desse jeito. Aí faz a troca para polares, 0 a 2π, 0 até 1, 1 mais 4r quadrado cosseno θ seno θ menos r quadrado, que é essa parte aqui, r dr dθ. Aí toca fazer a conta, tá? Vai ficar com isso aqui e deu π sobre 2, tá? Então o teu campo F está vazando π sobre 2 na direção desse normal, para fora. Então ele está vazando para fora. Na parte de cima ele vaza para fora, né? E o disco S2 é orientado para baixo, que eu falei para vocês aqui, ó. O S2 é orientado para baixo, então eu vou pegar como versor o menos K. Não preciso nem fazer a conta. O versor vai ser o menos K. Mas se eu fizer essa conta que eu fiz aqui, vai dar ou K ou menos K, mas você vai ter que escolher o que está para fora, o menos K, tá? Então a conta fica, o S2 fica integral de f ds, fica integral de f escalar menos k ds, tá? E aí fica então a integral em D, né? O menos k só vai ter coordenada aqui, tá? Então vai ficar 0, 0, menos 1 aqui, então aqui vai ficar com o sinal trocado, né? Vai ficar menos isso, vai ficar x quadrado menos y quadrado menos 1, tá? Ficou isso. Ah, só que ele botou z, né? Tá, eu vou fazer essa conta aqui. Ah, professor, mas... Então ficou o quê? Ficou o menos... Então ficou 1... Não, ficou... O que que eu falei que ficou? Ficou x quadrado mais y quadrado menos 1 dA. Tá? Foi isso que ficou. Esquece isso aqui. Mesma coisa, na verdade, né? X quadrado mais y quadrado menos 1 dA. Só que como é que é aqui, D, né? Se você trocar D aqui, ó, se você trocar D em coordenadas polares, o que vai acontecer? Né? Você vai ter... Tá, você vai ter x igual a r cosseno θ e y igual a r seno θ. Na hora que você fizer aqui, vai ficar o quê? Aqui vai ficar... Aqui fica r quadrado. Por que ele deu zero direto? Por que isso aqui é zero direto?
Eu acho que não, no final das contas vai ser zero, mas o que acontece aqui? Porque realmente aqui o z é igual a zero, né? Aqui o z é igual a zero. Só que o z é um menos... Aí fica... O z é isso, né? Se eu vou fazer direto, o z é isso. Aí vai dar zero? Eu acho que dá, mas... Bom, vou fazer essa conta aí, né? O que você vai ter então? Então vai ficar essa aqui, ó. Digamos que eu fizesse a conta. Ficou integral de zero a 2π, de zero até 1, né? Disso aqui, tá certo? Porque fica o quê? Pera aí. Será que eu estou fazendo bobagem? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. O campo, qual é o campo? Ah, não. Olha aqui, ó. Olha a bobagem do minha aqui. O campo é esse aqui, ó. Esse aqui é zero, ó. Não, vai na onda do professor agora não. Pera aí. Vai na onda do professor não. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Tá? O que que vai acontecer aqui, ó? Aqui não é isso não. Isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar f escalar menos k. Tá? Escalar menos k. Quem que é o f? O f é isso aqui, ó. É y, x, z. Então, ó, quem que é o f em cima da superfície? A superfície é x, y, 0. Quem que é o f em cima da superfície? O f é y, tá? X, ok? Só que zero, tá? Então, na hora que eu multiplico por menos k, né? Na hora que eu multiplico por 0, 0, menos 1, né? Produto escalar, isso aqui fica zero. Então, meu integrando é zero de fato. Então, voltando aqui, ó. Então, o meu integrando aqui, ó, né? Menos z, só que em cima da superfície, o menos, isso aqui é zero. Eu diria que nem dá menos z, né? Isso aqui é zero direto, né? Zero dA. Na hora que você faz esse produto escalar é zero, tá? Então fica zero dA, que fica zero. Então, o que está acontecendo aqui nessa superfície? Veja bem, o fluxo está passando para cima, tá? E o fluxo embaixo não passa nem para cima nem para baixo. Aqui não sai nada, tá? Então, esse campo de velocidades de algum gás, alguma coisa, só está vazando para cima, né? Na taxa de π sobre 2. Para baixo não vaza nada, tá? Então, o cálculo do fluxo vai ficar como? Vai ficar isso aqui, ó. Fica a integral em S1, né, mais a integral em S2. Em S1 deu π sobre 2, em S2 deu 0. A resposta é π sobre 2. Tá? Beleza, consegui escapar de falar umas bobagens aí. Vamos voltar lá para a aula. Tá? Então a gente acabou de fazer o exemplo 5 do fluxo. Tá? Vamos fazer o exemplo 4 na página 999. Então vamos lá na página 999. Uma página para cima dessa aqui. Tá? Exemplo 4. Ó. Determine o fluxo do campo vetorial f de x, y, z, y, x através da esfera unitária. Tá? Show. Então tem um desenho de uma esfera unitária aqui, né? Aqui. Né? E a gente tem esse campo de vetores aqui. O que está acontecendo aqui, ó, não é que essas setinhas aqui são os vetores tangentes, normais. Não é não. Esse é o campo, tá? É o campo em cima da esfera. Repara, o campo aqui, ó, nesses meridianos eles apontam para cima, né? E para cá aponta para baixo, né? Então, assim, em cada ponto da esfera, o campo produz
uma velocidade, um vetor, né? Então aqui pela cara do campo, né? Se eu considerar o vetor normal para fora, né? Repara aqui, se eu fizer um para fora aqui, ó, então vai ter um jogo aqui, vai estar esse campo de vetores está dizendo para mim que o fluido, né? O gás ou o líquido está vazando da esfera, né? Então vamos ver que se dá, se isso se dá mesmo, né? E vamos lembrar como que a gente faz então essa conta. Então eu estou na esfera unitária, eu vou parametrizar ela pela aquela parametrização clássica, seno φ cosseno θ, seno φ seno θ, cosseno φ. O φ de 0 a π e o θ de... Aqui tem um erro, né? Aqui é o θ. E o θ de 0 a 2π. Aqui é θ. Tá? Não vem me enganar não, que aqui é θ. Ok. Como que fica o F do R de φ θ? Quer dizer, o campo em cima da esfera vai ficar Z, né, cosseno φ, Y, seno φ seno θ, e X, seno φ cosseno φ. Também tem outro erro aqui que eu acho, né? Porque é cosseno θ. Caraca, meu, os caras estão vacilando pra caramba. É cosseno θ. Tá? Seno φ cosseno θ. Cosseno θ. Não vacila com os caras, não. Não vacila com os caras, não. Esse aqui é θ. Nem vem. Tá? E aí a gente já tem calculado o Rφ vetorial Rθ. Rφ vetorial Rθ é seno quadrado φ cosseno θ, seno quadrado φ seno θ, seno φ cosseno φ. Espera aí, que eu acho que isso aqui está certo. Eu acho que é seno φ cosseno φ. Né? Deixa eu ver aqui direitinho. Eu acho que isso aqui está certo. Seno φ cosseno φ. Né? Quando eu faço esse negócio aqui. Seno quadrado da cosseno... Tá certo. Então isso aqui já está calculado, a gente vai usar ele. Então o que a gente vai fazer para calcular a integral? Né? A integral, ela precisa que eu faça o produto escalar desse cara aqui. Deixa eu botar uma setinha aqui. Produto escalar desse camarada. Só uma setinha tá bom. Por esse camarada aqui. Que ele vai fazer aqui embaixo, né? Vou botar o azul. Então, fazendo esse produto escalar, vai ficar esse vezes esse. Então, vai ganhar um cosseno φ, seno quadrado de φ, cosseno θ, mais esse vezes esse. Vai ficar um seno ao cubo φ, seno quadrado de θ, e esse vezes esse. Né? Vai ficar um seno ao quadrado do φ, cosseno θ, cosseno φ. Ó. Bateu, tá vendo? Bateu, né? E o fluxo, então, é integral de f de s ds, né? Vai ser integral em d de f escalar rφ rθ, que eu já calculei aqui em cima, né? Que fica integral de 0 a 2π de 0 a θ, né? De 2 seno quadrado de φ cosseno φ, aqui, ó, 2 desse aqui, ó, né? 2 seno ao quadrado de φ cosseno φ cosseno θ, mais seno ao cubo de seno ao quadrado, né, de φ dθ. Tá? E aí quebrou essa integral em 3 pedaços. Esse pedaço aqui, né, que eu posso quebrar em outras duas. Né? Esse aqui fica essa parte em φ vezes essa parte em θ, e essa parte aqui, né, que fica seno ao cubo de φ dφ vezes integral de 0 a 2π seno ao quadrado de θ dθ. Tá? Aí mete bronca nessas integrais. Aqui é uma substituição. Você chama isso aqui de u, o du está aqui dentro. Essa integral aqui é padrão. Né? É seno de 0 a 2π. Já vou dizendo que vai dar zero. Então essa aqui já deu zero. Né? Essa aqui já deu zero, já levou a outra embora. Né? Zero já levou essa aqui do lado embora. Essa aqui, né, vai dar um pouco mais de trabalho, e essa aqui, né,
Ah, não, essa aqui já falei que deu. Ele tá falando, ó, essa aqui deu zero. Aí ficou essa aqui. Tem que fazer essa e essa aqui. Essa aqui é aquela substituição. Aqui lá é meio menos meio cosseno de 2θ para fazer essa aqui. E essa aqui você vai tirar um seno de φ, vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de φ, vai ficar um seno e uma substituição. Vai fazendo a conta, vai chegar aqui, 4π/3, né? Então, de fato, já previa que era positiva, porque esses vetores aqui estão meio que saindo da esfera, né? Então, o fluxo está saindo da esfera, tá? Então, aqui está um macetão como que faz, né? O seno ao cubo, né? Tira um seno, fica com seno ao quadrado, aí troca o seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado. Ah, não é θ não, eu reclamo dele, mas eu faço uma besteira, é φ, né? E aí mete bronca nessas integrais aqui. Beleza, vamos voltar lá para o nosso roteiro. Aqui. Bom, ok. Fizemos aqui exemplo 1, exemplo 2, né? Aqui esse exemplo 4. E chegamos ao fim do roteiro, tá? É tudo que tínhamos a apresentar, né? Eu vou encerrar a gravação e voltar para o pessoal ao vivo, tá? Deixa eu encerrar a gravação aqui. Aqui, pronto, deixa eu lá. Gente, muito obrigado pela paciência até o momento, né? Espero que tenha atingido o objetivo de conseguir explicar o roteiro. E a gente vai tocar a vinheta e conversar com o pessoal que está ao vivo, né? Obrigado pela paciência e até a próxima.